Boa tarde a todos e todas. Muito bem-vindos à nossa 54ª, é isso? Terceira. Aprovação da pauta, tá certo. Desculpa. Eu lembro que a reunião está sendo transmitida pela internet no endereço www.conselhocurador.ebc.com.br/transmissão ao vivo. Boa tarde aos internautas e pergunto em seguida se alguém tem alguma consideração sobre a pauta da reunião de novembro. Conselheiro Paulo Derengoski. Sim, alô. Boa tarde a todos. Não propriamente sobre a pauta, mas naqueles adendos, não é? Como se chamam ali? Não estou com ela à mão aqui. Fique de olho, gostaria de acrescentar, que faltou dessa vez, que no dia 13 de dezembro de 1968 se praticou um dos maiores atentados contra a democracia no Brasil, que foi a edição do ato institucional número 5, que realmente instaurou definitivamente uma ditadura militar no Brasil. E eu acho que esse Fique de Olho deveria, da próxima vez, citar esse fato altamente como negativo, né? Só isso. Obrigado. Ok. Mais alguma consideração? Considero aprovada, então, a pauta dessa reunião e a ata da reunião anterior. Itens da pauta. Deliberação sobre o Plano de Trabalho 2015, deliberação do calendário de 2015 do Conselho Curador, já falei. Também. Eu vou repetir só para deixar aprovada a ata da reunião extraordinária de novembro e a pauta da reunião de hoje. O relatório da ouvidoria não será apresentado hoje por conta do plano de trabalho e por conta da viagem da Josete, né? Mas, se alguém tiver alguma consideração, o Tiago, que trabalha na ouvidoria, se prontificou a responder. Informo também que a revista do Conselho Curador será lançada no dia 19 de dezembro. Eu gostaria de passar imediatamente para a consideração e a deliberação sobre o plano de trabalho. Eu queria agradecer o esforço da Diretoria de Jornalismo e da Secretaria Executiva, que nos apresentou, a diretoria nos apresentou aquele, sob a forma de Repórter Brasil. Eu achei muito interessante, inclusive os intervalos do programa, porque eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia. A gente reclama muito de informações, falta de informação sobre o que está sendo produzido, veiculado, e eu acho que nós tivemos isso hoje, a oportunidade de ver muita coisa que não chega até a gente, assim, se a gente não assistir todo dia. Achei muito interessante e eu agradeço de novo o esforço. Eu sei que você mobilizou muita gente, Nereide, muito obrigada, tá? E a Silvia também, muito obrigada. Vamos passar, eu vou dar a palavra para as câmaras. Nós tivemos uma reunião das câmaras temáticas, hoje pela manhã. Antes de passar para isso, eu gostaria de só registrar que todos nós, os conselheiros, receberam uma pauta de reivindicações dos funcionários, dos empregados da EBC, que estão presentes aqui. Já pactuamos uma maneira de conviver pacificamente aqui esta tarde, já conversamos. Vocês são muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. E eu gostaria de dizer que o Conselho Curador se coloca à disposição, mais uma vez, no que puder ajudar na solução desse impasse, que parece que já caminhou para já avançou em algumas coisas. Eu já falei com o Silvio rapidamente, então o Conselho está aqui para o que for possível, o que for preciso. Muito obrigada. Quem das câmaras temáticas gostaria de pegar a palavra? Primeiramente, conselheiro Takashi. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu acho que a unanimidade no Conselho Curador
em parabenizar a EBC pelo programa que acabamos de assistir, da apresentação ao vivo, né, do jornal. Foi uma experiência realmente muito interessante, muito inovador, né, um programa muito bem elaborado, mostrando também resultados excepcionais realizados ao longo de 2014. Então, na pessoa do Nelson, né, gostaria de parabenizar, dar os parabéns por esse trabalho de vocês. Nós nos reunimos numa reunião conjunta das câmaras hoje de manhã e analisamos o plano de trabalho e temos assim uma série de ponderações, uma série de críticas a fazer. E fica um negócio meio contraditório, né? Como é que eu acabo de elogiar o trabalho da EBC e como é que, em seguida, já vou partir para as críticas. Então, vou fazer uma analogia que talvez ajude a entender a situação. Imagina o seguinte, imagina que estamos discutindo sobre a construção de uma casa. Então, acabamos de assistir à apresentação da Casa 2014, muito bem elaborada, né, ao qual só temos elogios a fazer. E vamos aqui discutir o plano de trabalho para a construção da Casa 2015. Ora, o que acontece? Vendo o trabalho que foi realizado em 2014, eu tenho certeza que o engenheiro mor Nelson Breve, né, ajudado por sua equipe de engenheiros, arquitetos, né, e também pelos vários funcionários, né, que estão aqui presentes, também os que estão labutando, eu não tenho dúvidas de que será uma casa maravilhosa, essa de 2015. Não há dúvidas quanto a isso. O problema é o seguinte, o problema é que nós recebemos aqui um plano de trabalho, com cerca de 500 páginas. Quando a gente olha para esse documento aqui, o que a gente vê é um monte de tijolos e ingredientes empacotados, embalados, né, dispostos no chão. Então, não é possível, a partir desse monte de tijolos espalhados no chão, visualizar como será a Casa 2015. Nós tivemos essa dificuldade. Então, essa casa, com certeza, está muito clara na cabeça do Nelson, está muito clara na cabeça da Sílvia, mas para nós, membros do Conselho, qualquer pessoa que fosse, lendo essa documentação extensa, a gente não consegue ter a visão, né, concisa do que seja essa casa. Então, esse é o foco das ponderações que iremos fazer. Então, por favor, não entenda, não é uma crítica ao trabalho que vocês fazem cotidianamente, né? Acabamos de ver, né, presencialmente, que o trabalho que é feito é muito bom, né? Não há dúvida quanto a isso. Mas o documento precisa explicitar melhor o que será feito em 2015. Porque a alternativa seria o seguinte, ok, vocês fizeram uma casa maravilhosa em 2014, então a gente confia em vocês e vamos deixar vocês construírem 2015, a gente assina um cheque em branco. Mas se é para assinar um cheque em branco, nós, conselheiros, não precisaríamos estar aqui reunidos para fazer isso, né? Então, é sob esse prisma que passamos a fazer as ponderações. Bom, inicialmente, eu queria falar um pouco sobre a estrutura do documento e diretrizes, mas eu pediria, por favor, se a conselheira Ima poderia apresentar essa parte, que é um pouco mais extensa. Alô? Alô? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria também de parabenizar a diretoria pelo trabalho, pelo plano, né, tenho muitas informações importantes aqui, mas gostaria de dizer que ainda não me sinto contemplada com relação aos elementos de um plano de trabalho, né, bem formalizado. Eu acho que um plano de trabalho, para ser analisado pelo Conselho Curador quanto à sua viabilidade e a adequação aos objetivos e diretrizes da EBC, que essa que é a função, digamos assim, de um plano de trabalho apresentado a um conselho, ainda deixa a desejar, ainda deixa o conselho sem uma forma efetiva de monitoramento. Então, assim, no nosso entender, eu venho repetindo isso há vários anos, desde que eu entrei aqui, o documento, o plano de trabalho, ele deve refletir na íntegra o que será realizado e o que direcionará todas as ações de uma determinada equipe. Ela tem que ter as ações muito claras,
né, formalizar e acompanhar o processo de implementação desse plano. Tem que estar tudo muito claro. Então, ele deve contemplar as ações necessárias para se obter o resultado final, com referências claras aos prazos estimados para sua execução e aos recursos necessários. A gente encontra essa informação, mas ainda, a meu ver, não está organizado na forma de que se possa fazer o monitoramento e acompanhamento. Então, elenquei aqui os elementos do plano de trabalho e, por exemplo, vejo um primeiro componente ou elemento desse plano seriam as diretrizes de ação. Elas devem definir as prioridades institucionais de caráter geral e abrangente. Então, o que nós vimos? Vimos as diretrizes estratégicas, vimos as diretrizes do Comitê de Conteúdo, mas as diretrizes de ação para 2015, elas não ficam claras. Os objetivos, eles devem estabelecer o que a EBC deve alcançar ao longo do período proposto, no caso 2015. É o produto final somatório de todas as ações. De novo, nós temos a informação aqui no plano, mas a forma como está apresentado não nos dá a possibilidade de acompanhamento. Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui, assim, retirando do plano na parte de perspectivas 2015, que está na página 41, só para tirar alguns objetivos aqui, para que fique de forma clara, por exemplo, investir em melhoria na grade. Aí, dentro desse objetivo, colocar todas as melhorias na grade que serão alcançadas. Reformular a faixa infanto-juvenil. Então, aí todas as ações relacionadas a esse objetivo. Estabelecer parceria com a Ancine. Aí, de novo, os seus objetivos, as suas ações. Consolidar a presença da EBC no setor esportivo. Está aí retirado da página 42, colocado aqui de uma forma muito solta. Reforçar a produção audiovisual independente. Quer dizer, outro objetivo. Esse é só um exemplo de como poderia ser apresentado para que a gente pudesse realmente acompanhar. E as ações dos projetos, elas propõem as atividades operacionais para a execução do plano, que elas serão realizadas pela diretoria, gerências, etc. Aí, de novo, nós temos vários projetos, temos aqui as informações muito detalhadas dos projetos, mas a gente não associa com os objetivos e as diretrizes de ação. Os custos de cada projeto são apresentados de forma isolada das prioridades. Então, a nossa sugestão é colocar ações prioritárias e projetos juntos, ou referir-se a eles em um anexo de cada ação. A forma de avaliação, eu vi, essa apresentação ficou clara, esse item ficou claro na apresentação, mas não está claro aqui no plano. E essa forma de avaliação ela é importante por conta do papel que o Conselho tem no monitoramento. Sobre as diretrizes da página 22, como diretrizes gerais, de longo prazo está ok, mas a curto prazo, 1 ano, no caso, fica difícil, como eu falei, do Conselho acompanhar. Diretriz é um conjunto de instruções para conduzir um plano, uma diretiva. São normas de procedimento. Define as prioridades institucionais de caráter abrangente. Então, temos aqui um exemplo, que seria, considerando que a EBC tem a missão de criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas, recomenda-se que suas atividades em 2015 sejam desenvolvidas considerando as seguintes diretrizes. E aqui houve uma discussão pela manhã de quais seriam essas diretrizes, então, que o Conselho colocaria como prioridade em 2015. Promover a criatividade e inovação, valorizar a parceria com a sociedade, estimular a produção própria de conteúdo, promover a integração de conteúdos, garantir a acessibilidade, fortalecer a produção jornalística voltada ao interesse público, estimular o debate sobre comunicação, garantir a cobertura jornalística com foco no interesse público, garantir a implementação da política de acessibilidade, ampliar a cobertura de sinal, garantir a operação ininterrupta dos sistemas de produção,
promover a divulgação dos veículos da EBC, ampliar intercâmbios e parcerias com países africanos e América Latina, incluindo o jornalismo, estimular parcerias com universidades para formação e investigações no campo da mídia pública, investir em alternativas de avaliação qualitativas para avaliação da programação, fomentar a parceria e intercâmbios na América Latina e África, ampliar cobertura e alcance do sinal, garantir que o sistema de produção opere, esses três estão repetidos. Sobre as diretrizes do comitê, é previsto a reformulação nas novas diretrizes apresentadas na página 32. Por exemplo, acho que é o objetivo 3, que é novo, a definição de uma política. Não pode se aceitar uma diretriz que diz que vai definir uma política ou definir estratégias. A diretriz ela tem que ser bem direta. E sobre os projetos do volume 2, a sugestão é organizar os projetos por grandes temas, aqueles mesmos temas que a próprio plano de trabalho já vinha fazendo, e por plataforma. E é urgente associar os projetos às prioridades que forem colocadas no plano de trabalho. Essas são as sugestões que nós discutimos pela manhã. Obrigado, conselheiro. Posso continuar aqui com a programação? Claro. Bom, então, aqui na relação de comentários em relação à programação, vou para o item 3, porque 1 e 2 a IMA colocou. Item 3, acessibilidade. Nós sentimos a necessidade de explicitar melhor o que se pretende fazer em termos de acessibilidade, quais são as metas. Ou seja, que a EBC vai fazer, a gente não tem dúvida, a gente só gostaria de ter uma melhor visibilidade de exatamente o que se pretende realizar em 2015. A produção própria, né? Nós sentimos, assim, nas discussões, uma certa confusão, ou, digamos assim, não está muito claro para a gente o que significa produção própria, coprodução. Não está clara no seguinte sentido: existe um critério pelo qual a empresa classifica esses produtos, né? Então, por exemplo, o critério utilizado é a porcentagem de financiamento, se é acima de 50% ou 51% é produção própria, abaixo disso coprodução e licenciamento, né? Quanto a isso, é claro. Mas, quando a gente pega um programa, por exemplo, Brasilianas, que rotula-se como produção própria, a dúvida da gente é o seguinte: a EBC tem uma atuação direta sobre o conteúdo editorial dele, né? Então, o conceito de produção própria para o Conselho é diferente do que a área administrativa utiliza. Então, nós gostaríamos de uma releitura dessa questão da produção própria e coprodução. Item seguinte, programas para pessoas de terceira idade. Isso já foi levantado numa audiência pública há anos atrás, a gente tem batido nessa tecla aqui. Ele aparece nas diretrizes, mas nós não conseguimos identificar quais programas estariam relacionados à terceira idade. Próximo item, vida de estagiário. O programa Vida de Estagiário já foi formalmente criticada pelo Conselho Curador, conforme lembrou a conselheira Ana Veloso, e não deveria fazer parte da grade de 2015. Em relação a programas africanos, nós elogiamos a atuação que a EBC vem tendo, tá? E nós gostaríamos, nós temos a preocupação de que tenha uma linha permanente para a aquisição de programas africanos, né? Para que não seja uma coisa esporádica. A mesma coisa se aplica para programas de América Latina, né? Aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses. Hoje de manhã eu vi um programa da TAL, né? TV Tal Como Somos Nós, uma produção da América Latina. No caso, foi um programa sobre história da Argentina, história das províncias da região da Plata, que depois resultaram na Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Um programa, assim, excepcional, produzido pela TV Argentina, né? Nota 10. O único problema, esse programa, eu estava assistindo ele 5 da manhã, né? Eu fiquei pensando, puxa, por que esse programa que é tão bom não passa num horário mais normal? Mas que horas o senhor acorda, conselheiro? Desculpa, mas eu estou encantado. Por acaso foi o horário que eu acordei, eu liguei a televisão para fazer um pouco de barulho e estava passando esse programa aí, 5 da manhã.
Central de pautas, gostaríamos de saber quando vai entrar em operação, né? Índices de audiência. Qual é a estratégia para melhorar os índices de audiência? Outro tópico é quando e como serão realizadas as pesquisas qualitativas? E por que não se contratam universidades como alternativas para o IBOP? Né? Porque nos chamou a atenção que o orçamento para pagar o IBOP seja de mais de 2 milhões. Então, por que a gente não tenta vias alternativas para mensurar a audiência, por exemplo, por meio de convênios com universidades? Bom, o plano de marketing. Nós sentimos que é necessário explicitar um plano de marketing e não apenas dizer que ele será feito. Questão da multiplataforma, né? Nós gostaríamos que houvesse uma melhor descrição do que se entende por multiplataforma, né? Para que multiplataforma não fique apenas restrito a colocar programas na web. Outro tópico é equilíbrio financeiro dos programas por macroobjetivos, ou seja, quando a gente pega a relação de programas e respectivos custos, a gente não consegue ver, por exemplo, para a área de democratização das comunicações, ou para a área de educação, para a área de esportes, quanto daquele recurso está indo, né? A gente não tem essa visão consolidada. E 2 comentários para finalizar em relação ao caderno de projetos. Uma é que nós observamos que as pessoas que executam os projetos são as mesmas que avaliam, né? E nós entendemos que isso não é bom. E outra observação em relação às metas, né? Nós observamos que as metas, em geral, referem-se a entregas burocráticas. Por exemplo, a meta tem que entregar 50 programas. Ok, mas a meta é só isso? E a qualidade desse negócio, né? Qualidade não apenas estética, mas qualidade em termos de atendimento aos objetivos da EBC. Então, são essas as colocações na área de programação. Obrigada, conselheiro. Eu vou passar para... Quem vai falar pelo jornalismo? Conselheira Rita. Bom, primeiro também quero cumprimentar pelo trabalho que a gente acabou de assistir, um trabalho que eu acho que deve ser pensado também, empacotado e distribuído para uma divulgação institucional da EBC. A começar, pode mandar para alguns jornalistas que andam escrevendo sobre a EBC. E eu acho que é do interesse também das universidades e tudo. É um programa que, do ponto de vista do jornalismo, trouxe vários acertos com os quais eu concordo, mas uma questão geral levantada na nossa reunião é que a própria EBC poderia estar trazendo nesse relatório as dificuldades enfrentadas, onde estiveram os erros, porque, senão, acaba sobrando muito para o trabalho do Conselho estar fazendo um papel só de buscar fazer essa identificação. Então, isso poderia ter, num processo, uma parceria maior da reflexão e análise da autocrítica, né? Eu encaminhei uma pergunta hoje à apresentação do jornalismo da EBC no programa, que reflete um pouco do que nós debatemos, que o jornalismo da EBC ele tem uma alta qualidade de produções, mas já há acho que 2 ou 3 reuniões do Conselho, desde que a gente discutiu a Agência Brasil, nós falamos da importância de que toda essa experiência seja traduzida numa estratégia de posicionamento da EBC, de posicionamento estratégico do jornalismo da EBC, na sua diferenciação com relação ao mercado, aproveitando a própria experiência das ótimas produções da EBC. Mas nós queremos passar a incorporar isso num plano de trabalho. Isso ainda não está contemplado. Mesmo a resposta que nós tivemos, que eu achei que
ela foi bem interessante, né, buscar um jornalismo que se dispa dos preconceitos, dos estereótipos. Achei que ela deve estar presente, mas ela deve estar presente como um todo, em toda a produção e programação da EBC. Agora, nós vamos falar, a EBC vai falar, o seu jornalismo vai dialogar com que público? Há públicos, inclusive, que ele não consegue alcançar hoje por questões técnicas, né? Há públicos intermediários que são da própria mídia. Há um investimento no jornalismo investigativo, eu acho que ele deve parecer como referências até para aquilo que a gente deve apoiar no avanço do jornalismo. A equipe que está aí está iniciando, está fazendo um trabalho que a gente precisa aproveitar toda essa experiência para se transformar numa referência para o que virá depois. Ficamos assim satisfeitos com um planejamento objetivo de reformulação do site, né, da Agência Brasil, com prazos e tudo mais. Porém, essa reformulação ela deve contemplar essa diretriz de posicionamento para poder ser observada em conjunto. Então, a gente acha que isso tem que ser incorporado a esse plano. A mesma coisa, nós tivemos a discussão do jornalismo internacional da EBC. Estamos falando de contribuições que o Conselho já trouxe, né? Então, vamos resgatar para que isso seja valorizado aí em eventuais alterações que devam ser feitas, né? No jornalismo internacional, acho que nós tivemos um roteiro de debates que mostrou também a importância que ele deve ter estrategicamente para difusão fora de interesses da sociedade brasileira, uma importância estratégica, inclusive da identidade nacional e tudo mais. Mas a gente vê o jornalismo mais voltado para brasileiro que está fora. Então, não é bem uma orientação para um projeto de jornalismo internacional que é de alcançar públicos, né, externos, mesmo quando isso é mencionado em alguns campos do plano, não sabemos que públicos diferenciados e estratégicos são esses que se pretende buscar. Agora, a EBC tem um papel na relação com as agências públicas, tanto da América Latina quanto de língua portuguesa, e tem iniciado aí um diálogo, sei lá, tem iniciado um processo de intercâmbio, iniciou, pelo menos, fora do jornalismo, mas na teledramaturgia também, né, um intercâmbio com a África. Isso está apontado aqui. Agora, como é que isso vai ser feito? Há uma discussão que, em primeiro lugar, é preciso antes de mais nada, é preciso ter um correspondente na África. Agora, essa política de presença internacional e esse jornalismo internacional para fora também precisa ser melhor definido, e o papel também da EBC discutir com as demais agências, fazer um intercâmbio. Foi lembrado bastante pelo conselheiro Mário a questão das agências públicas da América Latina, de ter um investimento de intercâmbio, e lembrando que o modelo da EBC ele tem contribuições a dar, porque na América Latina nós temos muitas mídias públicas bastante governamentais, e a EBC ela tem uma proposta diferenciada, buscando maior autonomia, e essa autonomia tem que ser uma experiência de intercâmbio, assim como outras mídias podem trazer para a gente aí contribuições do ponto de vista do investimento que é feito, né? Eu estou com várias anotações aqui, eu vou pedir para as pessoas que participaram dessa reunião que complemente, porque a gente recebeu, inclusive, algumas por escrito, mas eu vou passar por algumas com relação às coberturas que virão, a preparação para os Jogos Olímpicos, a necessidade de pontuar que a EBC vai liderar um
um debate sobre os direitos de transmissão da mídia pública. Quer dizer, isso deve ser um compromisso, deve estar no plano de trabalho. Possivelmente, essa resistência ainda não se resolva não seja vencida para os Jogos Olímpicos, mas é a oportunidade de estar pautando. Também está colocado no plano de trabalho, a democratização da comunicação está pautada como um tema jornalístico no mesmo pé de outras grandes políticas nacionais. Mas, quando a gente vê o que pode ser investido nesse tema, ele não é exatamente tratado da mesma forma que os demais temas. Isso foi trazido para a reunião, então, eu acho que é importante, já tem sido cobrado, pedido, e tem tido uma resposta da IBC. O debate da democratização da comunicação, ele continua sendo estratégico, e deve ser estratégico, inclusive, com se investir nesse jornalismo. Só um instantinho, que eu tenho algumas anotações aqui. Tem algumas coisas que não são de jornalismo, então eu não quero ficar avançando. Mas, peraí, está aqui. Da central de pauta. Deixa eu ver se eu acho aqui a questão da central de pauta, que foi considerada muito bem-vinda, mas da reformulação, mas essa reformulação não aparece listada no caderno de projetos, aí no volume 2, em nenhum outro momento do plano de trabalho. Então, isso deve estabelecer o prazo necessário para começar também a preparar as coberturas que estão previstas. Aqui tem uma contribuição aqui com relação a reduzir o tamanho do formato do Repórter Brasil, considerada uma boa proposta. E tem várias contribuições aqui, inclusive com relação à falta de orçamento para treinamento de empregados, que é pequena, sem previsão orçamentária também para o programa Jovem Rádio. Então, essas questões foram levantadas e vão ser encaminhadas, e eu peço ajuda aí dos demais conselheiros para isso. Agora, com relação à interação do jornalismo com a sociedade, nós temos duas coisas aqui, né? A nossa cartilha esperada, ela não está aqui no plano, a não ser que vocês me apontem, nós procuramos, não está a questão da cartilha de participação para orientar a participação no jornalismo. E a outra, que nós vimos uma bela apresentação aí do Instituto de Recife, né? No programa Outro Olhar. Agora, o programa Outro Olhar, ele foi concebido como um programa de interação, de fato, com a produção das mídias comunitárias, das mídias da sociedade, né, com as mídias livres. E isso significa não apenas uma captação e reprodução, significa a necessidade de uma estratégia, de um diálogo, inclusive do apoio na produção, porque nem sempre essas mídias estão em condições, elas trazem excelentes pautas e registros, mas não no formato adequado que é esperado da TV Brasil e de outros veículos. Então, nós também achamos que o programa aí, Outro Olhar, ele tem que ser valorizado. Há várias contribuições aqui para a questão do jornalismo, o jornalismo da IBC considerado de grande qualidade, e todas essas contribuições são necessárias para que se aprove um plano de trabalho. Então, eu acho que é isso que eu queria ressaltar, e eu peço aí a ajuda dos demais membros da Câmara que contribuíram para esse relatório. Conselheiro Paulo. Bom, eu vou ser breve aqui, porque participei dessa reunião, mas a minha opinião pessoal
é que as câmaras temáticas, por mais competentes que sejam, eu sendo um dos membros dela, já externei isso ao secretário Guilherme, elas não devem se sobrepor às decisões do Conselho Curador. Eu acho que a última palavra sobre o plano de trabalho de 2015 pertence ao Conselho Curador e não à reunião das câmaras. Essa é a minha opinião, com alguma experiência que eu tenho de trabalho jornalístico e de 6 anos de conselho. Mas eu gostaria de, não tendo entrado em tantos detalhes quanto os demais colegas, que o fizeram com muito brilho e persistência, eu quero parabenizar, sobretudo, o fato de que o plano de trabalho de 2015 foi entregue em tempo hábil, foi entregue ainda, apesar de já estarmos próximos do fim do ano, foi entregue antes do próximo ano. E lembro que os planos anteriores sempre vinham atrasados, e sendo que até me abstive de votar num deles porque vinha com alguns meses de atraso. Entendo que a empresa vai se organizando à medida que o tempo passa, mas quero ressaltar esse fato aos que me ouvem, aos conselheiros, e que esse mérito não se pode negar àqueles que elaboraram em tempo esse plano. É o que eu tinha a dizer, por enquanto. Obrigada, conselheiro Paulo. Eu só queria fazer um esclarecimento. Eu acho que essa sua colocação das câmaras temáticas é uma unanimidade entre os conselheiros. Nós usamos, quer dizer, as câmaras temáticas é uma instância para a gente poder discutir com mais vagar, com mais profundidade as questões, né? Mas eu tenho certeza que é uma unanimidade essa posição. Eu vou passar a palavra para a conselheira Evelyn. Não. Olá, boa tarde. Eu vou tentar ser breve e pontuar, né, as questões que a gente destacou nessa reunião da manhã. Vou reforçar o que o Takashi falou em relação à divisão do que é produção própria, coprodução e licenciamentos, querendo dizer que a gente gostaria de saber, o Conselho Curador gostaria de saber qual tipo de controle que se tem em relação a cada um desses tipos de produção, já que, às vezes, uma produção própria, para nós, parece ser uma coprodução. Então, o tipo de controle editorial, inclusive, né, que se tem sobre cada um desses. Em relação ao redesenho da empresa, que o plano faz menção a uma nova estrutura organizacional, nós gostaríamos de conhecer melhor este redesenho. Não ficou claro nos documentos que recebemos. O documento também fala em garantir a sustentabilidade financeira da EBC e do projeto de fortalecimento da comunicação pública. O Conselho Curador pede um pouquinho mais de aprofundamento nessa questão da sustentabilidade financeira, para a gente entender o que se quer dizer com isso. O plano de trabalho informa que vai implementar um plano de cargos, mas não explicita, eu sei que ainda está em negociação, mas o Conselho gostaria de ter um pouquinho mais de informação sobre o que está sendo negociado, de que forma, quem são os negociadores. E, em especial, gostaríamos de ter uma noção, até para conhecimento da própria empresa, dos percentuais dos tipos de contratação da empresa, né? O que é concurso, o que são os cargos de confiança, o que são os profissionais contratados como pessoa jurídica, e mais informação sobre o funcionamento da empresa no sentido dos servidores, né? Nessas 3 categorias. Gostaríamos de saber também um pouquinho mais sobre o plano fala em conquistar novos fãs, né? Uma expansão da presença da emissora e das emissoras em diversas regiões do país. Então, em relação a isso, a gente gostaria de ter um pouquinho mais de noção da estratégia em relação ao desligamento do sistema analógico para o digital, o plano de expansão de rádios, né? De emissoras de rádio e TV,
em relação até essa questão da faixa de 700 MHz, né, de reserva de espectro para as emissoras, aí já ampliando para as emissoras do campo público. E, para ficar nessa área de infraestrutura, conhecer também as ações em relação à TV por assinatura, qualidade de sinal, e também no tratamento que é dado ao próprio canal da EBC em relação ao que está previsto na legislação, né? De que esteja junto com as emissoras abertas, comerciais, aquele bloco, né, de canais de acesso público, como é que a emissora trabalha essa questão. Deixa eu ver aqui mais. Só um minutinho. Isso já foi. Em relação ao treinamento de empregados, também gostaríamos, o Takashi citou isso, mas isso também está listado aqui para uma especificação melhor do que é esse treinamento de empregados. Consideramos o recurso de R$200 mil baixo, então o Conselho queria um pouquinho mais de detalhamento sobre isso. E também em relação à parceria com a Ancine, no programa Brasil de Todas as Telas, né, essas novas 200 horas de conteúdo inédito que deverão chegar à emissora, um pouquinho mais de detalhes sobre isso, como será realizado, o que significa isso, né? As produções inéditas, coproduções, bancos de projetos, como é que isso vai ser inserido na grade. O plano de marketing, ela já falou, a Rita já falou, e a gente queria também saber um pouquinho mais sobre o Centro de Pesquisa Aplicada, né? Existe um projeto para isso, mas achamos que não conseguimos visualizar isso no plano, de maneira que ficasse claro para o Conselho como é que isso está sendo encaminhado. Deixa eu ver se eu terminei. Era isso. Obrigada, conselheira. Passo a palavra para quem? Silvio. Só aproveitando que foram mencionados aqui alguns tópicos relacionados à área de gestão, né, capacitação, percentuais dos provimentos, plano de cargos, questão da sustentabilidade financeira, o que é isso no nosso plano estratégico. Nós podemos oferecer aqui um relatório para o Conselho Curador, né, e detalhar esses elementos, e o prazo a gente pode acertar aqui. Muitas dessas informações, acho que é uma questão, talvez, mais do modo de apresentação do que, acho que sim, informações disponíveis e que a gente trabalha com bastante frequência. Então, sendo hoje terça-feira, né, acho que ainda né? Então, a gente pode fazer um relatório e enviar para o Conselho Curador, se for de acordo dos conselheiros, até o final dessa semana, na sexta-feira. Obrigado. Obrigada. Eduardo. Boa tarde a todos e todas. Eu posso aprofundar alguns temas aqui que foram levantados, presidente, não sei se já é o caso. Talvez você possa realmente informar, assim, vocês anotou e tal. Eu não consulto os conselheiros, se alguém mais quer fazer alguma... A Rosane, aí eu já passo para você, tá, Eduardo? Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Fazer coro também da bonita apresentação que a gente assistiu agora, logo depois do almoço. Ressaltar a importância que teve a reunião da Câmara Temática hoje de manhã, porque foi assim uma espécie de olhar o plano, estudar, sabe, você poder voltar para trás, poder fazer as complementações. Eu acho que porque às vezes só o espaço da reunião do Conselho, chegar aqui, já debater e aprovar o plano em pouco tempo, eu acho que o espaço da Câmara Temática enriqueceu o processo de debate e trouxe vários elementos. Eu acho que é uma questão importante, e concordar que não é o espaço, nas câmaras temáticas, não é o espaço de tomada de decisão, mas o espaço de contribuir para o processo e a elaboração. E a outra coisa, duas coisas que me parece assim que foi debatido hoje de manhã e que não ficou muito claro nem na apresentação da tarde e nem nas nossas interrogações, assim, duas coisas. Uma das questões, nós queremos o fortalecimento do sistema público de comunicação. Nós vemos o Fórum de Comunicação Pública,
E fortalecer o sistema público de comunicação passa, com certeza, por fortalecer o sistema IBC, mas passa também, com certeza, por articulação do sistema público. E eu acho que a IBC tem um papel nesse sentido. Então, eu acho que, para mim, não ficou muito claro essa questão. E uma segunda questão, que tem a ver com, principalmente, talvez, com o programa Outro Lado, talvez com o jornalismo e tal, dessa questão da interatividade, dessa questão da produção dos movimentos sociais, dessa produção dessa nova garotada que está vindo. A gente até fez aqui um seminário, trouxe o Fora do Eixo, o Mídia Ninja e tal, que tem uma produção e que eu acho que essa produção ainda não está clara como ela pode ser aproveitada sobre a questão aqui na IBC. Então, eu acho que essas duas questões me parece que a gente poderia melhorar na questão do plano, além do que já foi apresentado aqui pelos companheiros das câmeras. A conselheira Eliane e depois a conselheira Ana Veloso. Alô, boa tarde. Também achei bastante interessante a apresentação. Queria dar os parabéns para toda a equipe, para quem participou. É muito mais claro acompanhar, para quem acompanha menos, o que é que se faz, enfim. Mas queria complementar aqui o relato da Evelyn e um pouco também o relato da Rita, do que foi discutido na Câmara Temática. Em relação à sustentabilidade financeira, né, de fato, tem um pedido para que se entenda. Eu queria chamar a atenção que, no plano passado, por exemplo, a gente tinha um relatório da Dines dizendo quanto que arrecadou, né, quanto foi a arrecadação da Diretoria de Negócios e Serviços. Dessa vez não aparece. Acho que era importante ter explícito. E uma demanda que se tinha lá é que ia para além de quanto arrecadou. Acho que a gente precisa conhecer a receita também, quanto que gasta a diretoria de negócios, para a gente ter um saldo líquido aí, né, desse investimento, porque tem um investimento importante de equipes na clipagem de jornais, um investimento importante de equipes na transmissão na transmissão ao vivo do Palácio do Planalto e nos jornais dessa diretoria de negócios. Então, acho que era importante que explicitasse essa questão da sustentabilidade financeira, né, no que se gostaria de especificar esse ponto. Também, em relação à sustentabilidade financeira, tem um ponto que é a questão de licenciamento. Foi uma questão que me chamou muita atenção no PBI, né, o quanto as emissoras públicas do mundo afora têm o licenciamento como fonte de recurso e de sustentabilidade própria, para além de uma clareza, né, de que a sustentabilidade passa por uma decisão política de garantir fundos públicos, né? Me chamou a atenção quanto o licenciamento é importante para a composição da sustentabilidade. Então, acho que era um questionamento que se tem quanto que nós licenciamos das nossas produções, né? Quanto que esse licenciamento pode ajudar a fortalecer nosso orçamento. A modelo, a exemplo do que acontece na Coreia, na Argentina, em Medellín, enfim. Como se apresentou lá no PBI. E, claro, em relação a essa questão da gestão, o plano de carreira, o compromisso aqui de transformar a EBC num espaço... Onde é que está isso exatamente? Não estou achando aqui onde eu coloquei. Então, o plano de trabalho fala em criar um ambiente com pessoas e equipes alinhadas, motivadas e orgulhosas de trabalhar na IBC e complementa que vai ser implementado o plano de trabalho. Eu gostaria de lembrar aqui nesse Conselho Curador que a discussão que se coloca nesse momento é de extrema importância e não é só uma discussão de gestão, não é só uma discussão de área-meio, é uma discussão de autonomia. Nesse momento, os trabalhadores estão em paralisação, estão com as atividades paralisadas, porque a discussão que se coloca do plano de carreira que está apresentado, ela atinge em cheio
autonomia da EBC. Então, acho que é importante frisar que estamos discutindo aqui o que se pretende construir no futuro em relação a essa proposta que está aí em discussão, com aumento, por exemplo, de funções gratificadas para a gestão do conteúdo, né, das pessoas que vão seguir aqui a carreira. Então, acho que é importante frisar esse ponto nessa questão do que a gente discute aí na Câmara Temática 3, certo? Obrigada. Ana Veloso. Boa tarde. Eu vou ser bem rápida. A minha colocação aqui é colaborando também com o que o conselheiro Takashi apresentou, que é a síntese do que a gente discutiu. Mas, novamente, eu venho ao Conselho Curador para solicitar que o plano de trabalho tenha os passos da política de acessibilidade. Obviamente que eu observei que há recursos já aqui no documento, nos projetos, e tem também o detalhamento dos 2 programas que têm relação direta com esse tema, que é o programa especial e o visual. Na página 401, por exemplo, o visual aparece como sendo esse programa que vai ter também novo cenário e ampliação da cobertura. Mas eu não consegui perceber como vai ser feita essa ação, nem de ampliação da cobertura, nem o novo cenário. O que nós estamos discutindo com as pessoas que tratam da questão da acessibilidade, e estou trazendo aqui as reivindicações para o Conselho, obviamente que iremos elaborar um documento mais encorpado com essas questões, é que a gente gostaria de ver no plano de trabalho quais são os passos para a implementação da política de acessibilidade, para além da ampliação do closed caption, que é muito bom, é importantíssima, e da audiodescrição. Estamos falando aqui exatamente de algo que eu já venho trazendo há muito tempo ao Conselho, já faz mais de 4 anos que estou no Conselho, que é qual será a possibilidade efetiva e real para quando a empresa pretende e pode viabilizar a interpretação também em Libras, sobretudo que é uma reivindicação para os jornais, né? O jornal. Então, essa é uma questão bastante importante que nós visualizamos, mas que não há no plano de trabalho, nem com relação às plataformas da web, como realmente vai ser implementada a política de acessibilidade. Obviamente que faremos essas observações e esse documento, que tem várias questões e sugestões para a empresa, num documento oficial a ser encaminhado, e que as pessoas que estão atuando nesse campo da discussão da acessibilidade, que estão acompanhando a minha atuação no Conselho e dialogando também comigo e com os outros conselheiros, também querem ser ouvidas e discutir isso diretamente com o Conselho e com a direção da empresa sobre essa questão dos prazos. Até quando? Quando isso poderá ser possível? Há o planejamento, né, dessas questões para quando? Então, isso não tem, né, no plano de trabalho não está explicitado e a gente gostaria desse detalhamento. Obrigada. Mais algum conselheiro? Eu vou passar... Posso só complementar, Claro. que eu esqueci de falar? Ainda nessa linha da expansão dos sinais, eu esqueci de falar um questionamento se há um projeto, uma estratégia de uso de multiprogramação e para o operador de rede. Eu vou passar a palavra para o Eduardo e depois eu gostaria que os conselheiros me ajudassem a fazer o encaminhamento das discussões aqui, como é que nós vamos fechar as nossas discussões. Eduardo, por favor. Obrigado. Eu não vou me arvorar a responder todos os questionamentos que foram colocados. Eu acho que a gente precisa, né, vai receber as ponderações. Já recebeu, inclusive, por escrito, fica mais fácil responder, até porque, conforme foi dito aqui, esse ano a gente tem mais tempo para fazer isso. Mas tem alguns que a necessidade... me chamou a atenção quando diz a conselheira Ima, ela reforça a necessidade de mais informações em alguns pontos, né, em que, no momento da elaboração do documento e no momento das discussões, e eu estou falando de 1 mês a 15 dias atrás, ainda algumas coisas não estavam tão explicitadas quanto agora. Eu vou pegar 2 delas
eu já consigo responder sem... Consigo agregar informações imediatamente. A primeira delas sobre o Plano Brasil de todas as telas, que foi perguntado aqui, que é o nosso plano com a Ministério da Cultura, SAVE e Ancine, né, que é o plano daquelas horas de programação com a produção independente. A gente fala no texto estão 200 horas, mas a gente já conseguiu caminhar nas discussões que estamos tendo nos primeiros passos para a implementação, e as primeiras mesas de chamada pública vão, agora já conseguimos dizer, vão acontecer no mês de março. Essas 200 horas já viraram 259,4 horas, com a redistribuição dos recursos, né, uma vez que a gente agora sabe quanto vai ter, porque é dinheiro do fundo, né, e também que tipos depois do feito seminário, que alguns conselheiros tiveram a oportunidade de acompanhar, feita a métrica a partir daquelas discussões, hoje em dia a gente já tem um pouquinho mais de informações, não falamos mais em 200 horas, já passamos a falar, grosso modo, em 260, sendo que pretendemos que, para essa primeira fase, entrega de 15 para 16, ou seja, não tudo neste ano e mais para o ano que, né, ano 15, mas sim para o mais 16, 15 séries de ficção, 15 séries de animação, 50 séries documentais e 10 docs não seriados. Com relação ao controle editorial desse material e do próximo também que eu vou dizer, como qualquer produção nossa, seja ela enquadrada da maneira que for, tecnicamente, coprodução, produção própria, produção de terceiros, o controle editorial é total por parte da EBC, assim que a lei determina e assim que deve ser. Não é porque nós não produzimos com a nossa força de trabalho própria que o controle editorial não acontece. Hoje em dia, inclusive, acontece o acompanhamento todo está dentro da direção de produção de conteúdo artístico, coisa que antes a gente tinha dividido também, por exemplo, quando era feito com a rede, a gente tinha uma outra espécie de acompanhamento. Aquelas que eram consideradas parcerias também tinham outro tipo de acompanhamento dentro da DICOP, e nós tivemos dificuldade em fazer esse acompanhamento, então agora, com esse novo desenho institucional da empresa, a gente consegue fazer o acompanhamento completo. E fazer com a produção independente não traz nenhum problema nesse aspecto. Eu pego o exemplo histórico da PBS. A PBS não produz nada. Nenhum minuto da programação da TV Pública Americana é produzida por ela. Nem sequer o jornalismo. Nem sequer o jornalismo documental, nem sequer os telejornais diários. Os telejornais diários são de responsabilidade de uma emissora da rede. E os telejornais e os programas de documentais são feitos também com a produção independente. E isso não impede que ela tenha, e historicamente a gente sabe que isso acontece, o controle total daquilo que vai ao ar. É essa a medida que a gente pode colocar como exemplo já consagrado de uma emissora internacional, e é aquilo que a gente tem aqui por objetivo, que é cumprir a lei. Cumprir a lei significa controle editorial completo daquilo que fazemos ou exibimos em qualquer circunstância. Um outro projeto que agora a gente já consegue explicitar em mais detalhes, que é para 15 e 16 também, que não era possível ainda no momento da elaboração do plano, são mais 50 horas de programação produzida com dinheiro de fundos, parcerias, que é um projeto que nós fechamos junto à CPLP, com financiamento do Brasil e de Portugal, e também espero e imagino que vai acontecer de outros países da CPLP, um projeto chamado CPLP Audiovisual, que é separado em 3 linhas, que vai trazer, a partir do ano que vem também, entre 15 e 16, conteúdo inédito e conteúdo contemporâneo, não só inédito, como também contemporâneo, 50 horas inéditas e mais 4 documentários de cada uma das 9 emissoras que estão se juntando a esse programa, nas áreas de documentário, que é o Doc TV CPLP, um novo projeto, uma nova edição do projeto. Pela primeira vez, um FIC TV CPLP, que é aquele que deu para a TV Brasil o brilhante Futebol Clube, por exemplo, e também o Vida de Estagiário, que eu já aproveito, que a gente está falando, é do Vida de Estagiário 2 aqui no projeto, aquele que a gente discutiu na última reunião do Conselho, que a produção já está acontecendo e que nós estamos acompanhando. Então, talvez tenha faltado o número 2 aí para esclarecer
que é disso que nós estamos falando. Mas o projeto CPLP audiovisual também não está explicitado no plano, porque justamente a gente não tinha no momento da elaboração, agora o Comitê de Programação já aprovou, são mais 50 horas. Então, aqui, só no ano que vem, nós vamos ter 260 mais, entre o ano que vem e 16. Já aprovadas pela IBC, né, a solicitação, vou dizer assim, ao mercado da produção independente, uma vez que não somos nós que pagamos, mas nós aprovamos o conteúdo, de 310 horas feitas com fundo e não com dinheiro do nosso orçamento junto à produção independente, e dali é que sairão muitas das produções que, nesse momento, a gente não consegue especificar quais serão. A gente dá as diretrizes, a gente acompanha os pitchings, dá as diretrizes, que são essas que estão aqui. Que tipo de coisa que a gente precisa? Estamos todos aqui cansados de discutir sobre produção voltada para o público infanto-juvenil, especificamente aquela que vai substituir o chamado live action, né, ação viva, atores produzidos no exterior. Essa é uma encomenda que a gente já está aqui, né, já vai ser contemplada, mas, nesse momento, a gente não sabe, porque a produção independente quem vai ofertar, a gente dá o quadrado e eles enfiam dentro, né? E, nesse momento, é que a gente vai conseguir determinar com mais... consubstanciar melhor aquilo que vai ser apresentado, mas, obviamente, que dentro daquilo que é esperado das nossas diretrizes. Com relação à cartilha, conselheira, é que a entrega é para esse ano. Está dentro do cronograma, não, vai ser entregue agora, está dentro do cronograma, então eu esqueci de botar no plano para o ano que vem, porque vai ser entregue agora. Completa, a cartilha completa? Eu espero que sim. Se não tiver, a gente vai melhorando ela, mas a gente já tem uma, né, Braulio? Então, já está, para mim, a entrega de 14. Para mim, já, por isso é que não está no projeto de 15, talvez devesse ser lembrado como entrega, como objetivo atingido. Com relação às ações conjuntas de agências de notícia, né, vou reforçar aquilo que a gente falou esse ano, né, a consecução de algumas coisas que a gente esperava para esse ano, principalmente com os membros da Unasul, né, das agências de notícias do Conisul. O Conselho acompanhou as discussões que a gente fez. A gente tinha uma expectativa de haver uma consecução agora no final deste ano, outubro, mas está na mão da Argentina, então não aconteceu da maneira em tempo que a gente imaginava, mas acho que não há nada, nenhum indicativo de que para o ano que vem isso não vai acontecer. E a mesma coisa as da CPLP. Aconteceu que o secretário executivo da CPLP era o presidente da agência Lusa e ele deixou a agência inesperadamente depois de 10 anos agora, há 20 dias, né, Nelson? Por aí. E daí isso atrapalhou um pouquinho os planos, mas eu também não tenho nenhum indicativo de que isso não deva ocorrer para o ano que vem, mas deveria estar explicitado no plano de trabalho e a gente vai se encarregar de colocar. Com relação a esses dois programas, para fechar, com relação a esses dois programas que usam dinheiro que não é do orçamento do EBC, que eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir fazer isso, uma vez que a gente encontrou o caminho, uma vez que a gente aprendeu como buscar esse dinheiro nos fundos que estão aí disponíveis, principalmente o Fundo Setorial do Audiovisual. A gente tem dito, tem usado a expressão que, além de fazer nós fazermos com o nosso CNPJ, estamos agora aprendendo a fazer cotidianamente com o CNPJ das produtoras independentes. Acho que um passo que a gente já precisa dar, certamente um passo que a gente precisa dar, é encontrar quem não tem CNPJ, que são como é que a gente volta a ter uma circulação como é que a gente faz ter, de maneira sistemática, com pontos de cultura, com a produção da chamada sociedade civil, como é que a gente faz chegar dinheiro neles para que as produções sejam verdadeiramente, eu vou usar o termo competitiva, que é o termo que me vem agora, né? Um termo, como é que elas, para que não seja simplesmente uma forma de apoio, vamos dizer assim, para que efetivamente a produção que seja feita por esses coletivos, por esses grupos, por essas organizações, cheguem na televisão de forma que, quando você olha para a qualidade técnica, quando você olha para... quando você tem que ter a sistematização de entrega, isso não se torne algo particular, se torne realmente uma fonte de programação para a TV pública, ou para a internet, ou para a rádio pública. Acho que esse é um desafio que está posto para nós aqui, não só para nós, como para os órgãos de fomento e de
apoio Ministério da Cultura, Ancine, a gente tem isso muito claro, e eu acho que é o passo que a gente tem que dar agora, porque não adianta só ficar encontrando jeito para resolver o desse ano. A gente tem que tentar resolver de uma maneira que seja um pouco mais sistematizada. É isso. Eu, antes de passar a palavra para os conselheiros, eu queria só tentar resolver uma coisa que está ficando crônica. O vida de estagiário. Como vamos resolver? Mas isso eu acho que o conselheiro Takashi está, pela cara que ele fez aqui quando eu expliquei, ele entendeu. Não, mas eu quero resolver. Não, hoje. O vida de estagiário não está no ar. O que nós vamos fazer? Não, o vida de estagiário não está no ar, conforme já foi dito. Ok, mas a gente também explicou na última reunião que antes de haver a determinação que do vida de estagiário saísse do ar, a gente já tinha aprovado, mais de um ano atrás, que fosse feito um vida de estagiário 2, certo. que a gente está acompanhando junto com a Miriam para dar mais detalhes. Porque eu falei com a Miriam assim, na escada ali. Ana, a gente falou mais cedo, né? O vida de estagiário 2, eu já entrei em contato com o produtor e ficamos de conversar assim que eu voltasse agora para o Rio, porque ele já tem algum material gravado que a gente vai avaliar e, enfim, colocar dali para frente como deverá ser conduzido, mas eu preciso ver primeiro o que ele já fez e o quanto ele já fez. Então, a gente ficou de conversar assim que eu voltasse para o Rio e a gente vai dar um retorno logo. Eu só queria deixar bem claro que não é papel do Conselho censurar nada, por favor. É só uma visão do Conselho que a gente passa para vocês, Miriam. Então, se você puder depois dar notícia desse encontro ou dessa conversa, sim. Tá ótimo, dou retorno. Posso só falar 2 coisinhas? Pode, sim. Só um minutinho. Takashi, fica bem assim? Tá bom? Ok. Uma é sobre a cartilha. O Eduardo ainda não sabe, mas nós registramos no sistema do plano de providências da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, portanto, é um compromisso que a gente tem e que o Tribunal de Contas da União vai acompanhar, que é não só a cartilha, mas a transformação da cartilha nas linguagens dos nossos veículos. Portanto, uma cartilha para televisão, uma cartilha para rádio, uma cartilha para web, uma cartilha cantada, se possível, até em forma de ópera para a Rádio MEC, certo? Então, tentaremos com os nossos melhores tenores. Até março ou barítonos. abril que nós colocamos isso? Abril. Então, até abril, para além disso, porque não foi só o Conselho, a Secretaria de Controle Interno também acha que a gente tem que fazer exatamente aquilo que o Conselho estabeleceu que a gente deveria. A outra questão é com relação à proporcionalidade. Eu queria dizer que 3 anos atrás, dos empregados, eu tenho esse dado bem claro na minha cabeça, então, portanto, eu posso me antecipar as informações que o Silvio vai colocar mais detalhadamente. 3 anos atrás, a força de trabalho da empresa tinha 40% de pessoas concursadas ou admitidas antes da Constituição. 60% da força de trabalho ou eram funcionários temporários, ou gratificados de livre provimento, ou da SERP, que era quem fazia grande parte das ações da comunicação pública. Hoje, nós já estamos com 90% e, até o fim do ano, estaremos com mais de 90% de toda a força de trabalho da empresa de funcionários concursados. E nós fizemos isso em 3 anos. Só isso que eu queria deixar registrado. Algum outro conselheiro quer fazer alguma consideração? Encaminhamentos. Eu gostaria de fazer uma consideração aqui sobre... Foi apresentado hoje também a redução progressiva aí dos recursos para a mídia pública. Eu queria saber o que a EBC vai fazer para tentar reverter esse processo. E lembrando que já começa agora um processo de construção e aprovação também do plano plurianual de recursos, de investimentos do governo. E eu queria saber onde a EBC vai buscar compensar esses recursos, qual é a ação institucional aí para isso, porque acho que a gente não tem que aceitar como uma coisa natural que a empresa vá sendo perdendo prioridade com relação aos recursos com que ela vem trabalhando. Até agradeceria todo o apoio possível do
do Conselho dentro de pleitos que nós estamos fazendo no Congresso Nacional para que as comissões do Congresso que podem apresentar emendas de comissão a nosso favor, e nós conversamos com o relator setorial, que se prontificou a acolher todas as emendas que forem a nosso favor, e tenho certeza que o relator geral também não será contra, o senador Romero Jucá, mas que nós temos 2 pleitos. O da infraestrutura a gente já protocolou também, Silvio, ou ainda não? Um pleito já protocolado, que são mais 80 milhões na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que a senadora Ana Rita se prontificou a acolher e referendar dentro da comissão para a produção de conteúdos diversos ligados à área de direitos humanos, além de outros investimentos, por exemplo, nessa questão que é tão cara, né, para todos nós, que é a questão da acessibilidade. Então, portanto, nós temos esse pleito junto à Secretaria de Direitos, à Comissão de Direitos Humanos do Senado. E na Comissão de Infraestrutura, porque nós não podemos ter, temos até esse pleito também de que a Comissão de Comunicação, a Comissão de Cultura, a Comissão de Esporte, a Comissão de Educação, outras comissões que são mais relacionadas com o nosso tema, que elas também possam fazer emendas para o orçamento da EBC, porque o regulamento da tramitação do orçamento no Congresso não permite, porque a EBC está vinculada à Presidência da República. Temos esse pleito para a abertura dessas outras comissões. Enquanto isso, a Comissão de Infraestrutura do Senado pode, e a nossa tentativa é um pleito lá, né, de uma emenda de R$100 milhões para a ampliação, né, e no processo de digitalização, para que nós possamos ter o sinal em digital para esse processo do apagão digital que vai acontecer nos próximos anos, nas cidades com mais de 100 mil habitantes. A infraestrutura do Senado? Infraestrutura do Senado. As duas são do Senado. No caso da Câmara, aqui poderia ser a de viação e transportes, que aí não tem muito a ver conosco, mas infraestrutura, nós acreditamos que a infraestrutura digital da comunicação pública está contemplada. Mais alguém? Vamos encaminhar, então? Conselheira Rosane. Eu estava anotando aqui, esse mês de dezembro é um mês onde que nós comemoramos 7 anos, né, da existência da EBC. O próximo final de semana vai ser 5 anos da Confecom, né? Vai ser, são 5 anos da primeira conferência de comunicação, e nós saímos aí de um período eleitoral onde o tema da comunicação foi um tema muito debatido, mesmo sem muitas ações mais concretas, mas foi um tema que teve no foco. Acabamos também de participar de forma muito ativa, os conselheiros, os movimentos sociais, a própria EBC, do Fórum Público de Comunicação. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande nesse momento de aprovar o plano de trabalho para 2015. Acho que cada vez mais, às vezes, as críticas, as pessoas que trabalham na EBC, o Conselho Curador, têm o grande objetivo de fortalecer o sistema público. E, para nós que somos militantes da luta da democratização da comunicação, sabemos que, se nós quisermos colocar o tema da pauta, seja da regulação econômica, seja do tema da comunicação como um todo, fortalecer o sistema público é uma questão estratégica para a gente no debate, para fortalecer e ampliar a democracia. E, fazendo toda essa análise que a gente fez do plano, eu acho que, assim, se a gente aprovar o plano agora e colocar o plano em aprovação, nesse determinado momento, eu acho que ele ainda está incompleto no sentido da necessidade e do fortalecimento que a EBC precisa. Também nós chegarmos e dizer assim, bom, então agora paralisamos e não temos um plano de trabalho, também é ruim para a EBC, porque a EBC precisa continuar, no ditado que a gente costuma dizer, que a gente precisa trocar os pneus com o carro andando. Então, eu acho que a minha sugestão de encaminhamento é que, através do plano aprovado de 2014, que dá um processo de continuidade,
e dar, digamos, um espaço para continuar fazendo o trabalho. A gente, a partir do debate que a gente fez e apresentou aqui, seja reestruturado, né, o plano de trabalho, e a gente chame uma nova reunião no começo de janeiro, no começo do ano que vem, né, para aprovar o plano, dando um tempo, então, de a gente dar uma olhada se todo esse debate que a gente fez aqui das diretrizes, dos objetivos e desse momento que nós estamos vivendo no sentido de fortalecer cada vez mais a EBC. Então, a minha proposta é de não aprovar o plano agora, mas considerar todo o trabalho, o avanço, toda a importância que teve, inclusive a produção importante dessa reunião de hoje, e que a gente faça esses reajustes e aí chame uma nova reunião no início de 2015 para aprovar o plano. Alguém quer comentar? No encaminhamento? Conselheiro Paulo. Eu gostaria de dizer que concordo, em grande parte, com a conselheira Bertotti. Eu acho que é fundamental que nós aprovemos o plano. Não precisa necessariamente ser agora, nesse momento, mas ele é resultado, pelo que vimos e lemos, de um esforço muito grande e que compromete todo um trabalho não só do Conselho, como da própria empresa e dos caminhos futuros que a comunicação pública, no que diz respeito à nossa parte, está em jogo nesse momento delicado do país e nesse momento delicado dessa conjuntura que atravessamos. Então, eu sou a favor, em princípio, da aprovação do plano, mas concordo que ele possa ser enriquecido e votado daqui a alguns dias. Obrigado. Nelson pediu a palavra. Primeiro, eu queria consultar os diretores para saber se eles discordaram de algumas da observação ou de tudo aquilo que foi colocado aqui como diretriz, como considerações a serem feitas. Então, queria dizer a todos que é o seguinte: considero tudo aquilo que foi colocado como acolhido dentro do plano. Portanto, todas as ressalvas, observações que foram feitas aqui, todas pertinentes e que nós consideramos elas, estamos incorporando imediatamente ao plano. E que, evidentemente, entregaremos uma nova versão em que o Conselho verificará se tudo aquilo que foi acolhido aqui foi aprovado, foi acolhido ou não. Se tiver alguma divergência, nós conversamos e imediatamente resolvemos a questão. Eu não vejo... Eu vi todas as considerações mais em relação à forma do que ao conteúdo, naquilo que tem a ver com diretriz. Toda a lista que foi apresentada aqui, eu endosso, assino embaixo, e se não tem discordância dos nossos diretores, eu diria o seguinte, assim, está acolhido tudo aquilo que foi proposto pelo Conselho. Todo mundo concorda? Estamos de acordo? Bom, a gente teria aí, então, um prazo para encaminhar algumas coisas que foram mencionadas muito en passant, por escrito, com a possibilidade aí de algum ajuste junto entre a secretaria e a empresa. Nós precisamos desse tempo a mais para finalização. Não estou querendo dizer que isso não signifique aprovação, mas nós temos as contribuições que foram passadas aqui, eu acho que elas têm que ser mais detalhadas. Há alguns processos que precisam ser detalhados, a gente falou de algumas coisas que não estão no plano, né? Então, eles precisam ser detalhados e vistos. Nós precisamos desse tempo. Como que nós resolvemos formalmente esse tempo, eu acho que pode ser definido aqui, né? Ana, é só uma questão de ordem. Eu acho que a gente pode deliberar. Tem o caminhamento da conselheira Rosane, manifestação do conselheiro Paulo e a manifestação do presidente Nelson. Eu só quero perguntar, então, já no encaminhamento ao conselheiro Paulo, se ele mantém o voto dele. Entre regime de votação, acho que tem que fazer a votação, para ficar claro qual é a decisão que nós estamos tomando, certo? Que a gente está argumentando. Eu mantenho minha posição de ressalvar. Tem que fazer a votação, só isso. Viu, Ana? Então, assim, vamos votar a proposta de adiar. Assim, nós temos 3 opções. Já marca 3 certo? propostas? 3.
Aprovar o plano da maneira como está é uma. Aprovar o plano com ressalvas é segunda. E a terceira é não aprovar hoje e adiar a deliberação. Para a próxima reunião. São 3 opções, certo? Aprovar com ressalvas, quem é? Dessas ressalvas todas que nós... Não. Como não? Não. Não, Não. é a proposta do Paulo, não do Nelson, do Paulo. Ele não quer aprovar hoje? Então, com ressalvas. São Certo. 2 propostas. Não. São 2. São São 2. 3, Murilo. Qual é a segunda? Isso é aprovado em janeiro. Qual é a segunda? São 2 propostas, certo? Uma, não aprovar o plano, certo? A diretoria, pelo que entendi do encaminhamento do Nelson, certo? Vai acolher as sugestões, diretrizes, enfim, e vai nos apresentar uma nova versão que será deliberada na reunião que nós marcaremos aqui agora. Primeira opção. Essa é a primeira proposta. Segunda. A proposta do conselheiro Paulo de aprovar o plano. E a terceira? Alguém fez a terceira? Nelson. Não, o Nelson não é conselheiro. Perdão, Não. Nelson, mas é... Eu sei, mas nós temos opções. O Nelson não é Não. Eu não entendi nem ter sido esse o encaminhamento do Nelson. Eu não entendi. Se foi, ele tem que ser feito, mas, infelizmente, o Nelson ele não é conselheiro, certo? Então, Não, mas eu não estou adotando... o Nelson entendeu. Não, o voto não é o dele. O que eu estou dizendo... Pois não. Como conselheiro, Governador. eu encaminho a proposta do nosso presidente. O senhor está falando que nós temos 3 opções, não é? Então tá, diga, por favor. Ele colocou Diga. 2 opções. Eu fico com a opção do Nelson. Eu acho que a diretoria merece a confiança do Conselho. Ele vai fazer as retificações e vai nos entregar o texto aprovado hoje com as melhorias que foram propostas pelo Conselho. Parece um bom senso. Se nós ficamos parados sempre, não avançamos nunca. Está em votação, então, são 2 propostas. Aprovamos o plano hoje com ressalvas. Há uma sugestão de que a gente tome um café para tomar. Não, vamos terminar aqui. Vamos votar. 2 opções. Aprovamos o plano hoje, com o compromisso que a direção vai fazer as incorporações necessárias, ou esperamos as modificações e votamos na próxima reunião do Conselho. Eu vou tomar o voto de cada um. Conselheiro Murilo. Como que o senhor vota? Não, mas eu vou fazer nominalmente aqui, um por um. Eu tenho essa... Não, coloca as 3 propostas. Primeira proposta, se não aprova, voltem. Isso. Quem é a favor? Levanta a mão. Eu gostaria de fazer nominalmente, conselheiro. Eu tenho essa prerrogativa. Não, eu voto para aprovar, eu voto para não aprovar. Não é constrangedora, não. Aprova na reunião a ser marcada. Espero eu. Conselheira. Conselheiro Paulo. Eu voto pela aprovação do plano, mas desde que a votação possa ser feita no mês de janeiro. Olha, experiência de vida vale tudo, né? É incrível. Conselheira Rita. Eu gostaria de ver o plano finalizado para poder aprovar. Tenho plena confiança de que vai ser incorporado, mas nós precisamos desse tempo. Então, aprovar o plano com ressalvas não nos dá esse tempo, então, é pelo adiamento. Conselheiro Lemos já votou? Conselheira Rosane? Também, né? Autora da proposta. Qual proposta? De adiamento. De adiamento. Eliane? Nós não nos convencemos aqui. Também acho que voto em janeiro. Conselheira Ana? Com Rosane. Adiamento. Conselheiro Takashi? Voto pelo adiamento. Conselheira Maria da Penha? Adiamento. Bom, eu acho que temos, então, uma unanimidade, né? Não? Não, mas ele fez uma figura de linguagem ali que, no fim, deu a mesma coisa. Ai, desculpa. Não.
Ele estava no telefone. Desculpa, conselheiro. No ano passado teve essa mesma coisa, não é? Terminou indo para o adiamento, com ressalvas e tudo. Então, já está definida a maioria. Já votou pelo adiamento, entendeu? Então, Bom, pronto. contra o voto do conselheiro Lembo. Todos nós estamos confiando. Então, adiamos a aprovação do plano para 4 de fevereiro. Pois não. Para eu entender, tudo o que foi falado aqui hoje, registrado em ata, já será considerado, então, o material que a diretoria vai trabalhar, ou nós vamos ter que produzir um documento do Conselho? Fica a critério do Conselho. Posso falar? Pode, claro. Eu, dialogando com a Evelyn, eu penso que a gente tem que fazer um documento e formalizar, porque constar da ata não necessariamente será suficiente para que seja apreciado como em ocasiões anteriores. Então, a gente formaliza o documento e encaminha. E é importante estabelecer um prazo para finalizar o documento e entregar para a diretoria. Qual que seria esse prazo? Claro. Já defini agora. É importante definir agora o prazo. Uma semana, né? Uma semana. Uma semana, tá bom. Silvia, por favor. O microfone. Há alguns prazos para a gente combinar aqui. O primeiro é em que prazo a gente vai receber as informações para que a gente possa trabalhar. Uma semana. Né? E o segundo prazo é que prazo nós teremos para que a gente possa devolver o material ajustado para os conselhos. Eu, especialmente, gostaria, né, como responsável pela elaboração do plano, e, principalmente, pelo formato do plano, eu gostaria muito de ter oportunidade de dialogar mais detalhadamente com quem nos propõe modificações no formato do plano. Conselheira Ima, né? Conselheira Ima. Então, eu gostaria, conselheira, de poder trocar mais, dialogar mais com você com relação ao formato. Por favor, faremos por Skype. Mais um ponto que eu gostaria de desculpa, aproveitando aqui, colocar, é que o plano de marketing ele não foi entregue nesse momento agora, em função de que nós precisamos ter o plano aprovado para ir propor ações promocionais para não somente veículos, mas para lançamento de programas e tal. Esse foi o motivo pelo qual o plano não foi apresentado. Né? Então, gostaria aqui de também reconsiderar a apresentação do plano de marketing, tão logo o plano seja aprovado, para que a área de marketing e comunicação possa propor ações em cima de um plano aprovado, efetivamente. Muito obrigada. Só uma coisinha. Dia 15 de janeiro, pode ser? A devolução. Para nós. Ok. Obrigada. Em relação ao plano de marketing, eu sou um dos autores dessa crítica. A nossa preocupação é a seguinte, é bem objetiva. Tá? Nós entendemos que o que vocês pretendem fazer em termos de divulgação, em termos qualitativos, ele não depende do plano de trabalho estar aprovado. Muito pelo contrário, ele faz parte do plano de trabalho. E vou dar um exemplo. Esse ano, 2014, aconteceu um evento que nós consideramos bastante desagradável, que foi o fato de termos, da EBC ter patrocinado um evento, né, em que era voltado essencialmente a produtores, né, e distribuidores de conteúdo. Ou seja, não havia um único telespectador em potencial nesse evento. Ao passo que, por exemplo, eventos como esse BPC, que aparece lá, um a que eu participei tinha 3.000 participantes, né, a maior parte estudantes, né, além de pesquisadores, a EBC não patrocina eventos como esse BPC. Então, não há necessidade de você detalhar exatamente quanto você vai gastar em cada evento, mas sim dar diretrizes. Olha, vamos patrocinar mais eventos de caráter social e, se for necessário, também algumas de cunho profissional. Então, é isso que a gente gostaria de ver explicitado para que não ocorram erros como ocorreram este ano. Café? Café? Eu E voltamos queria... depois? Falo depois? Pode falar. Não. Tá. Rapidinho? Rapidinho. Fala depois. Tá bom. Calma.